Bonjour, bonjour. Então vamos para mais um ascendente, agora ascendente em Leão. Ascendente em Leão, olha, na realidade vocês já vêm vindo de um grande processo de mudança que não é suave, né? Desde março de 2020, quando esse Saturno aí entrou na sua oposição em Aquário junto com Marte, final 2 maléficos, trazendo muita desestruturação que são necessárias, principalmente na área de relacionamentos. Lembrando que relacionamentos pode ser sim um casamento, mas pode ser parcerias, alianças, sociedade. Casa 7 também é uma casa de inimigos. Sabe o famoso ranço? Então, o que é legal em horóscopo? A gente está falando aqui de uma coisa bem genérica. Óbvio que você vai ter aí a sua promessa natal, o seu mapa natal. E é interessante você já ir vendo o que tem de movimento, claro, para 2022, mas tem muita coisa que não é necessariamente novidade. Ela já vem acontecendo desde 2020, a gente tem um marco ali a partir de março de 2020, depois dezembro de 2020, principalmente pegando as suas áreas angulares. Aqui a gente está falando muito da área das relações, mas a gente tem muita coisa acontecendo na sua área de direcionamento de vida, em sentido de carreira e objetivos a longo prazo. E aí a gente já teve dois momentos muito fortes. Março, abril de 2019, quando esse Urano entrou forte ali. E agora a gente vai ter os eixos dos eclipses. Então, de todos os horóscopos, vocês são realmente uns dos que mais são atingidos. E na realidade, com todas essas mudanças que vêm para 2022, como eu sempre falo, a gente está num momento de travessia. Então imagina que você está numa margem do rio e agora você tem que, se jogar na água, nadar para chegar na outra margem. Essa outra margem, que é o outro momento que se abre, que é uma outra realidade, ela vem em 2023. Esse processo que a gente está vivendo, claro que a gente tem a questão coletiva, que eu acredito que é bem fácil da gente observar, mas a gente tem também as nossas áreas da vida onde essa desestruturação ela acontece. Por quê? Porque existe todo um processo de mudança. E signos fixos, então Leão, Touro, Escorpião e Aquário são signos fixos e você tem eles justamente nas áreas de maior ênfase no seu mapa, que são as casas angulares, A1, A10, A7 e A4. Então, esse horóscopo não é para quem quer usar a astrologia como uma muleta, Então, eu quero saber como é que está o meu mozão para 2022. Não, é se você realmente estuda astrologia e você quer compreender toda a lógica por trás. Já tem um vídeo aqui que explica a lógica por trás dos horóscopos, não é feito aleatoriamente, principalmente quando é feito realmente por um astrólogo, tá? E claro, quem estuda astrologia sabe que cada evento, cada pessoa, cada país, cada cidade tem um mapa próprio e a gente tem que respeitar essa individualidade astrológica, tá certo? Então eu vou colocar aqui alguns dos trânsitos mais significativos para você em 2022, tá? Como eu falei, não é um ano onde você deva ficar parado esperando as coisas acontecerem, Pode ser que tenha um processo de resistência, porque pode ter muita mudança já acontecendo de uma maneira muito mais rápida, às vezes, do que você esperava, mas não tem muito o que fazer. É administrar e, principalmente, compreender onde que estão os pontos de resistência e por que você tem essa resistência. Porque a gente tem os eclipses acontecendo numa área angular e existe um grande processo de desprendimento de coisas que já estão obsoletas e ultrapassadas na sua vida, que tem muito a ver, às vezes, com relações passadas, com a vida, por exemplo, pregressa, dependendo da sua idade, a casa dos pais, o passado, coisas que você vai deixando para trás. Por quê? Porque no processo de amadurecimento você tem que olhar para o seu futuro, saber os seus objetivos e lembra que Touro, que é esse direcionamento, principalmente para 2022, ele é um signo fixo. Ele é o mais fixo dos fixos, porque ele é terra fixa. Touro, vamos pegar uma questão bem conceitual. Imagina aquele bicho, forte, grande, que carrega o arado nas costas, prepara a terra para plantar a semente que vai dar subsistência para o homem, tá? Então, é muito importante não só ficar refletindo sobre o seu momento atual ou o que possa vir, mas já começar a executar o que você tem na sua mão. Não fique esperando o momento certo, a hora certa, o papagaio, o periquito, o namorado, o governo. É realmente você olhar para os seus recursos e compreender, tá, isso aqui eu já começo, pelo menos num passinho, já começo a estruturar o que eu quero, tá? Isso vai ser muito importante porque lá na frente, lá na metade de 2023, você vai olhar para trás e as coisas vão fazer um pouco mais de sentido se elas ainda estão um pouquinho soltas, tá? Bom, você começa o ano de 2022 com Vênus retrogradando em Capricórnio. Vênus retrógrada, ela não acontece todos os anos, Então não é que nem Mercúrio retrógrado, que hoje em dia é super popular. Ela acontece, então, na sua área 6, tá? É um processo de revisão, de reflexão, de reavaliação.
Pensa também que Capricórnio ligado com Saturno, então existe uma correlação, por exemplo, na questão do trabalho, já que ela está retrogradando na sua 6, como que estão as alianças e as parcerias de trabalho. Aqui a casa 6 é todo o seu ambiente de trabalho, né? Você trabalha com serviço, você trabalha com produto, principalmente como que é, de repente, a cultura organizacional, se você trabalha numa empresa, como que está a relação com os colegas de trabalho, principalmente as relações que elas já têm um certo tempo, tá? É um grande momento de ponderar o que está te trazendo o resultado dentro dessas alianças ou não. E aqui é resultado prático, tá? Não é como eu me sinto em relação a essas pessoas. Não. É lógico, é prático, é racional, né? E é um bom momento para você ponderar. Isso já está ativo desde a metade de dezembro de 2021 e fecha ali até essa retrogradação, né? Até janeiro, mas claro, essa Vênus fica aí até março, tá? Pode ser também um processo de rotina ou de mudança de rotina que tem a ver com relações ou com outras pessoas. De repente tem algum acontecimento de dezembro, janeiro agora principalmente, em que exista uma outra pessoa na sua vida e através dessa relação existe uma mudança de rotina que acontece para você. Aqui é muito de você ponderar, né, o que é válido e até que ponto é válido também reestruturar as coisas para ela funcionar de uma maneira mais azeitada, sabe? É aquela velha história, o combinado não sai caro, principalmente se você está com alguém almejando assim, objetivos a longo prazo, sabe? O que vocês querem construir juntos, o que vocês querem conquistar juntos, está dando certo ou não está? Pode ser uma pessoa, inclusive, que tenha surgido na sua vida, já que esse Saturno está na sua 7, de 2020 para cá, né? Não necessariamente alguém que já está há um bom tempo, mas já existe uma relação, tá? Bom, a gente tem então Marte entrando em Capricórnio. Marte, quando entra em Capricórnio, ele está num potencial muito forte de poder, né? Marte, representação, assertividade, liderança, comando, novas iniciativas, tá? Empreendedorismo, tá? Mas não vamos descartar nunca que Marte e Saturno, pelos fundamentos da astrologia, eles têm seu potencial maléfico, tá? Então, cuidado com brigas e desentendimentos no ambiente de trabalho ou em questões ligadas à sua rotina. Observe a sua saúde, como que está aí o seu bem-estar, né? Como que você está, às vezes, por exemplo, nesse movimento, inclusive, que já vem de janeiro, né? Até um pouquinho de fevereiro. Como que estão os exames? Você está fazendo todo aquele check-up que é bom fazer? Está atrasado? A gente olhar realmente para a realidade, e aqui lembra que Saturno é muito da nossa responsabilidade. A gente sempre tem uma tendência a pensar o que vai acontecer comigo, mas aqui, nesse processo de revisão, é o que eu estou fazendo também para que eu realmente tenha as coisas ordenadas dentro da minha rotina, na minha questão de saúde, tá? Cuidado com briguinhas e desentendimentos, questões às vezes, né, com a questão de coluna também, ossos, dentes, que é uma questão ligada a Saturno, tá? Bom, a gente tem Júpiter, então, desde o início do ano, já em Peixes. Esse Júpiter em Peixes, ele está domiciliado, ou seja, ele tem um poder de força. Ele está na sua casa 8, tá? Então, ele entra o ano na sua casa 8. A casa 8 é uma casa ligada às finanças compartilhadas. Então, perceba que a gente já tem uma ativação que envolve relações, que envolve mudança de rotina, como que estão essas alianças. Agora, a gente também tem um trânsito que envolve dinheiro com essas pessoas. Então, se você, claro, na sua realidade, né? Se você tem, por exemplo, no seu contexto, parcerias, alianças, sociedade, se você é casado, se você pretende fazer uma sociedade também. Júpiter em Peixes, ele está bem, tá? E aqui é uma posição diurna, então não é necessariamente ruim só porque ele está na casa 8. A gente morre de medo da casa 8, né? Pode ser até oportunidades que surjam, né, de parcerias e que tenham um bom viés financeiro. A única coisa é cuidado com otimismo exagerado, né? Então, se você realmente for fazer uma aliança com alguém, faça um contrato certinho para não ter surpresas. Júpiter, ele é o cara da expansão, né? Então, ele aumenta. Lembrando que a casa 8 é uma casa de dívidas, tá? Ela é uma casa de impostos. Então, observar, porque às vezes, dependendo das condições do seu mapa, da sua individualidade, ele pode aumentar também em processos um pouco tensos de casa 8, né? Casa 8 é uma casa de segredos, coisas que vêm à tona, que estavam meio ocultas. Então, aquelas verdades que às vezes afloram, né? Também podem surgir, tá? A gente tem uma tensão de Marte com Plutão e Saturno ali bem no início de abril, tá? Marte e Saturno, ele já tem uma natureza maléfica, né? Então, se você já assistiu as quintas basiquinhas, eu já falei desses 3 planetas. Plutão, ele é geracional. Plutão foi descoberto em 1930, então dentro de um escopo histórico de astrologia, ele é muito recente, tá? Eu não uso as regências modernas, eu uso sempre as clássicas. Mas, quando ele está conectado com planetas pessoais, né, ou clássicos também, eles dão uma ênfase, tá? Então, aqui a gente tem um processo
de tensão, principalmente de coisas que, e assim, às vezes a gente está inserido dentro de um sistema, dentro de algo que funciona. Sabe aquela coisa? Sempre funcionou assim, sempre foi assado, para que eu vou mudar? Essa tensão é justamente uma ruptura, por quê? Primeiro porque a gente já vem de um processo desde 2019, né, de Urano em Touro, que é segurança é uma falácia. Segurança não existe e a gente tem que estar preparado para a mudança porque ela vem, independente da gente querer ou não, tá? Isso acontece muito nas áreas de relações em relação aos seus objetivos de vida a longo prazo, tá? Você pode também passar por um processo de reflexão do que é válido, do que não é, do que fica e do que vai. Coisas, pessoas, situações, tá? E aqui é para você usar o seu discernimento lógico, a questão prática, o resultado das coisas, tá? Não tem um caráter tão emocional. Porém, a gente tem o Júpiter em conjunção com o Netuno, e aí um pouquinho mais para frente, né, já na metade de abril, final de abril, e Júpiter e Netuno, eles se conectam num signo que é extremamente abstrato. Né? Então, é a ilusão, é o sonho, é a criatividade, é a abstração, é a espiritualidade. A gente tem que observar porque uma conjunção, ela não é necessariamente um aspecto, ela não é nem tensa e nem bacana. Ela é simplesmente os dois pontos, né, unidos ali, formando uma terceira coisa. Então, Júpiter pode ter um potencial benéfico, sim, de capacidade, né, que a gente enxerga que antes a gente não enxergava, recursos que podem surgir que não estavam às vezes tão óbvio, né, para você. Lembra que a casa 8 ela é uma casa de herança, pensão, investimentos, principalmente quando você está, por exemplo, unido a outras pessoas dentro desse investimento, não é só uma coisa que você faça isoladamente com o seu esforço, tá? Pode ser que surjam oportunidades, mas pensa que Netuno, ele traz aquela cortina de fumaça. E aí a gente tem que cuidar, como eu falei antes, com aquela questão do otimismo exagerado, da gente achar que tem toda a informação, que a gente está enxergando com clareza as coisas e às vezes a gente não está, a gente está usando as lentes de um momento, então tem um pouquinho de cautela. Principalmente ali, metade de abril para o final, se surgem as oportunidades que, assim, entre aspas, né, surgem do nada, a gente sabe que nada surge do nada, só para ter um pouquinho de atenção, tá? Se surgir, por exemplo, uma oportunidade de, sei lá, vou fazer uma aliança, uma parceria com alguém que é extraordinária. Nossa, olha, eu vou ganhar 5 vezes mais que eu ganho e vou trabalhar 3 vezes menos. Assim, né? É só ter um pouquinho de atenção para as coisas que não encaixam muito na realidade, tá? A gente vai ter uma mudança muito significativa dos eclipses. Então, a gente já entra com os nodos, né? Em Touro e Escorpião. E para você isso é muito significativo, tá? É uma grande mudança de direcionamento de vida e ela já vem acontecendo, porque Urano já está ali estimulando a sua casa 10, né? Desde março, abril de 2019. Acelerou muito com as quadraturas de Saturno, né? Em 2020 e 2021, tá? Eu brinco aqui que é muito cutucar onça com a vara curta, tá? Podem ter surgido pessoas novas, parcerias novas, muita coisa se desestruturando na sua vida, que às vezes você pode ficar um pouco preocupado com isso, mas é natural, porque é um processo que te leva para um outro caminho, para um próximo passo. Se você ficar com essa resistência, com medo, não adianta, é saber administrar o que vai acontecendo, né? Não sei se teve algum acontecimento muito significativo entre novembro até o início de dezembro de 2021, porque aqui teve um primeiro toque bem, bem forte. Aí para 2022 ele continua nesse processo. Os eclipses, a gente tem uma tendência a olhar a astrologia fatiando as coisas, né? Só que os eclipses, eles são, eu brinco, um ping-pong que vai acontecendo no seu mapa por 18 meses. Então é todo um processo de 2022 que vai culminar lá em 2023. E aqui tem muito a ver com a sua carreira, com seus objetivos de vida, o que você quer alcançar, o que você está estruturando, o que realmente é importante para você e aonde que você tem, de repente, somente apegos, que você tem uma dificuldade de mudar, porque é simplesmente um apego ou uma necessidade de segurança, ou se você está envolvido, principalmente nas relações, com esses joguinhos de controle, de poder, né? Às vezes a gente tem essa necessidade de controlar as coisas, tá? Mas aqui é simplesmente se desprendendo, principalmente porque o ponto de desprendimento é o de Escorpião. E Escorpião é um signo fixo de água. Escorpião é extremamente estratégico, né? Escorpião tem muita habilidade de observar as coisas para depois agir. Só que ele guarda muitas coisas, né? Ele tende a ir colocando as coisas num patamar ali para debaixo do tapete, e aí no ponto que culmina algo, né? A coisa ela estoura. Então pode ter muita coisa que você está guardando, isso de processos antigos, do passado,
familiares, de vida privada, e existe um grande processo de mudança aí, e é importante que você vá se desvencilhando disso, tá? Porque ali eu brinco que é o nosso rabo preso. É onde a gente tem uma tendência a ficar porque é confortável, porque a gente tem um certo receio do que possa acontecer lá na frente, porque a gente não consegue ainda vislumbrar vai dar certo, né? A gente quer, assim, focar nos projetos e ter 100% de segurança de que vai dar certo. Isso não existe, né? Uma pessoa adulta, né? Um adulto funcional sabe que existe sempre uma certa volatilidade aqui, tá? Então vai aprendendo a se dissipar. Aí, às vezes, se você tem alguma mágoa, alguma coisa que você foi guardando... É um momento, sim, de cura também, de deixar esses processos para trás, entender principalmente se existia uma questão de vida privada, né? Família. Cada pessoa tem a sua maneira de enxergar a vida e a gente não pode, né, assim, viver a nossa traçando o nosso potencial emocional pela régua dos outros, tá? O foco para você é a casa 10, é touro. E aí, claro, se você for avançado em astrologia, faça o cruzamento. Escorpião é regido por Marte, pela astrologia clássica, né? E esse touro é regido por Vênus. Veja a correlação no seu mapa. Você pode aprofundar ainda mais essa leitura, tá? E é importante, porque aqui é um ponto muito estratégico, tá? Para os próximos mais ou menos 1 ano e meio, tá bom? A gente tem o eclipse solar, né, em touro, em abril, tá? No final de abril. E depois a gente vai ter o lunar em novembro, tá? Então, ali é onde está o foco. Você pode, de repente, começar a perceber que de abril até novembro, muita coisa vai surgindo para você e é para você executar. Não é para você ficar pensando, refletindo, avaliando, vendo se vai dar. É fazer um pouco que você já tem. E de maio, 16 de maio, até mais ou menos 25 de outubro, que é onde a gente tem os do eixo de escorpião, você vai passando pelo processo de ir se desvencilhando, né? Principalmente de coisas que você percebe que ainda são pesadas emocionalmente para você. E legal, claro, se você for avançado, já ir cruzando os dados, né? Como eu falei, a gente já teve um primeiro momento de estímulo ali em novembro, início de dezembro de 2021, tá? Agora ele vem realmente com um processo muito mais intenso para 2022 e é um ano, sim, de mudanças, tá? E é um ano de coisas novas, de novos projetos, de novos cenários que podem ser muito legais, mas que precisa de coragem e principalmente de desprendimento, né? Se você ficar ali resistindo, querendo fazer sempre mais do mesmo, fica um pouquinho difícil de perceber quais são essas oportunidades que surgem. E elas podem começar a ficar muito fortes a partir de 10 de maio. Observa entre maio e junho, principalmente, né? Como a gente já viu, esse início de ano de 2022 é onde a gente tem o maior batidão do ano, né? Muita coisa acontecendo, muitos planetas mudando. Observa por quê? Porque Júpiter entrando em Áries, ele é o primeiro signo do zodíaco, então ele abre, ele é a porteira, né? Então pode ter algum processo novo, alguma nova oportunidade. Acontece na sua casa 9. A casa 9 ela é uma casa de aspirações, ela é uma casa de conhecimento, ela é uma casa de expansão. Júpiter já representa isso. Se no seu cenário existe contexto internacional, viagens internacionais, morar fora do Brasil, questões ligadas à universidade, área acadêmica, pós-graduação, doutorado, se é algo que você deseja, pode ser inclusive que você conquiste dali para frente. Concursos públicos também, né? É uma tônica muito popular aqui no Brasil, também é um contexto de casa 9. Religiões, né? Qual é o seu potencial aí de conexão espiritual, aí depende da sua religião, depende do que você acredita. A gente tem aqui na casa 9, lembra que a casa 9 ela precede a 10, né? Todo conhecimento profundo que você adquire que vai ser muito útil para sua carreira. Então, por exemplo, se você quer fazer, de repente, algum curso ou está buscando algum conhecimento que você percebe que se você se aprofundar ali vai ser um grande diferencial de carreira para você nos próximos anos, ali é um bom momento de início, ali é um ponto de ignição, tá? Principalmente porque logo em seguida também a gente vai ter Marte entrando ali. E ele vai entrar e já vai estimular esse Júpiter, tá? Marte entrando em Áries, ele tem muita força. Por quê? Porque ele manda na casa de Áries, né? Ele que é o cara que comanda ali. Então, se você é uma pessoa que tá nesse momento, tá? Final de 10 de maio até... Assim, aquela semana, aqueles 15 dias depois do dia 10 de maio, então final de maio, tá? Se você tem feitos 20 anos, 32 anos, 44 anos, 56 anos, observa aquela semana, tá? Pode ser uma semana muito importante que surja algo completamente novo e que exija de você uma
um posicionamento, tá? Cuidado, claro, Marte representa briguinhas e desentendimentos, né? Afinal, faz parte, né, da natureza agressiva de Marte. Mas se você quer, por exemplo, dar o primeiro passo em relação a algo, pode ser que surja alguma coisa completamente nova que ainda não está no seu cenário, tá? Então, não é um momento para você deixar passar, tá? É um momento realmente para você ver o que dá para fazer já com esse potencial que possa surgir, tá? E como a gente tem a relação com a sua casa 4, né, que é regida por Marte, pode representar alguma coisa ligada à família de origem, à terra natal, pode ser algum processo, né, de mudança, por exemplo, de propriedade, de lugar, né, de casa também. Se você, de repente, está refletindo sobre isso, ali, por exemplo, pode vir algo muito mais contundente, né, para você realmente fazer. Depois a gente tem também Marte entrando em Touro, tá? Marte em Touro, ele já está numa posição que a gente chama um pouquinho debilitada. Ele não está tão confortável, né? E ele bate ali na sua 10, tá? Então, principalmente se você está na idade dos 33, 21, 45, principalmente, observa essa semana do dia 5 de julho. Às vezes alguma coisa que surge em relação à carreira, que você precisa ter um pouquinho mais de ponderação, né? E ver realmente o que está trazendo de resultado, para ver se funciona ou se não funciona, tá? A gente tem uma conjunção de Marte e Urano em Touro, no dia 1º de agosto, estimulando muito essa sua área 10. Aqui é um momento de guinada, tá? A gente tem um processo que é um pouco tenso, tá? Não dá para dizer que a mudança, essa guinada, ela vem de uma maneira suave. Não necessariamente seria algo completamente novo, tá? Pode ser às vezes, projetos que você já está estruturando e ali vem um momento importante para ver realmente se ele dá frutos, tá? Por quê? Porque a gente tem muita coisa em Aquário, nessas quadraturas também, entre Aquário e Touro, e Aquário ele é um signo visionário, né? Ele é um signo que olha para o futuro. Não faz sentido lógico, né? Aquário é lógico e racional. Não faz sentido para Aquário eu estar num projeto, por exemplo, e esse projeto não ter resultado e eu continuar insistindo nele. Alguma coisa eu preciso fazer de ajuste, né? E o resultado aqui, ele pode ser um resultado material mesmo, né? Por quê? Porque a gente tem também um Marte retrogradando esse ano numa área de ganhos para você, que é a área 11. A área 11, ela é uma área de ganhos, ela é uma área de benefícios que você colhe em relação à sua carreira, ela é uma área ligada a grupos, tá? Então, toda vez que você se conecta em grupo em prol de algo em comum, por exemplo, uma parte organizacional, né? A casa 11, ela também é uma casa ligada a redes sociais hoje em dia, explorar esse potencial público, tá? E claro, vai depender do seu contexto, né? Se isso cabe no seu contexto. Como o Marte está retrogradando ali, pode ser um momento de revisar e de refletir as suas atitudes em relação a isso e principalmente a sua iniciativa. Mercúrio rege essa área, tá? Então, ponderar, por exemplo, o impulso da comunicação, o impulso da informação. Por exemplo, se chega alguma informação para você através de grupo, que é grupo de WhatsApp, né? Aquela coisa que chega como verdade absoluta, né? Ou coisas que você lê em rede ou alguém te traz. Vê se essa informação ela tem um caráter confiável, caso você precise dela para tomar alguma iniciativa, né? Na sua vida, tá? Cuidado com briguinhas e desentendimentos dentro desse ambiente mais público, tá bom? É um momento de ponderar, né, a maneira como você está conduzindo as coisas também, mas lembrando que é uma ponderação em signo mutável, é uma ponderação para um ajuste de rota, tá? Não é para você ficar travado também. A gente tem uma lua cheia em Leão, que acontece inclusive em fevereiro, já no início do ano, né? No seu ascendente, tá? Aqui a gente tem, imagina que uma lua cheia, ela coloca um holofote, tá? Vamos pensar aqui, você está numa noite escura, se você tem uma lua cheia, você enxerga tudo que você não enxergava antes, certo? Aqui está no seu ascendente, o ascendente representa o quê? A aparência, o corpo físico. O que eu gosto muito do ascendente é a questão da jornada de vida, né? E Leão é o signo do eu, né? Ele é o signo do ego. E é um momento muito importante essa semana para você olhar para você. E lembrando que Leão é correlacionado com a sua posição solar, tá? Então olha aí em que casa que está caindo o seu sol, para você correlacionar às vezes onde esse potencial de enxergar claramente as coisas que você deseja e principalmente assim nesse caminho, né, da sua jornada em relação a essa posição solar, tá? E dê sempre, né? Aqui pode ser um momento também muito bom para você dar essa oportunidade de se expor, né? De desabrochar ali e compreender realmente como que você utiliza esse potencial, tá? Júpiter volta para sua área 8, tá? Em Peixes, lá no finalzinho de outubro, né? Ele vai fazendo então uma quadratura ali
com esse Marte na sua 11. A casa 8 e a casa 11, se você fez o workshop do caminho do dinheiro, você sabe que elas são casas ligadas à questão financeira. Não necessariamente como você ganha o seu dinheiro, não é através, de repente, do fruto do seu esforço, mas como você ganha através de outras pessoas ou potencial que vem única e exclusivamente através da sua carreira. É um momento de atenção, mas pode ser um excelente momento, já que Júpiter é benéfico, né? Por mais que seja uma quadratura, ele é benéfico, de oportunidades através dos outros. Pode ser um excelente momento também para você revisar e refletir qual é o potencial que você pode utilizar dentro da questão de redes sociais, quais são os benefícios que você pode colher em relação à sua carreira, né? A gente está num momento muito importante coletivamente, né? É um processo de transição muito parecido com a Revolução Industrial. Só que se naquela época as tecnologias, né, eram as máquinas, né, o maquinário e a saída do homem, por exemplo, do campo vindo para as cidades e vivendo essa vida, né, mais dentro de fábricas, agora a gente tem todo esse processo de transição que está ligado ao mundo digital, né? Não existe mais como voltar atrás. Qualquer pessoa, qualquer profissional tem que pelo menos saber um pouquinho. E aí, como que tá isso para você? Você já entende qual é o benefício que você pode colher? Esse é um bom momento, que às vezes pode surgir alguma novidade, né? Ou às vezes até você enxergar coisas que antes você não enxergava. Que agora, quando você está ouvindo isso, se você está ouvindo isso no início do ano, às vezes você ainda não tem muita percepção, né? E ali as coisas afloram, né? Ali no final, então, de outubro de 2022, tá? Bom, a gente tem a retrogradação de Mercúrio em signos de ar e terra. E isso me chama muita atenção, por quê? Porque no ano passado a retrogradação foi só em signos de ar. Em 2023 vai ser só em terra. Então é um processo de movimento, né, de transição que a gente está em 2022. Já temos todos esses trânsitos que indicam isso. E essa retrogradação de Mercúrio, perceba que Mercúrio rege o que no seu mapa? A casa 2, que é a casa do dinheiro, dos seus recursos financeiros, e a casa 11, que é o ganho da sua carreira. Então, as retrogradações de Mercúrio, elas podem, já pela regência, ter um potencial na questão financeira. E percebe que está em ar e vai para a terra. Então, assim, não é eu ficar no mundo das ideias, pensando e refletindo. É o que eu estou extraindo dessas ideias e estou executando para que me traga um viés de benefício e ganhos, tá? Cuidar sempre com a qualidade da informação que a gente consome, que a gente passa. Nas retrogradações de Mercúrio tem o clássico, né? Se eu for fazer, por exemplo, já que aqui pega muita questão financeira, se eu for fazer uma transação eletroeletrônica, né? Cuidar com fraude. Se vier, já que a gente tem essa questão de grupos também, né? Se vier aquela né, corrente no WhatsApp pedindo dinheiro, quando está retrógrado, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado do que normalmente a gente já tem, tá? Porque o potencial para que seja, né? Uma falácia ali é muito maior. Eu vou dar aqui umas datas para você ir observando ao longo do ano. Então, do dia 14 de janeiro até 4 de fevereiro, a gente tem nessa cúspide de Aquário com Capricórnio. Aqui pode ser um momento muito importante de ponderação nas relações, principalmente se essas relações, sejam elas de trabalho, seja ela amorosa, essa troca com o outro, se ela tem um impacto no seu bem-estar físico, né, assim, em relação à sua saúde, e também se tem algum impacto na sua rotina, principalmente se forem relações ligadas ao seu trabalho também, tá? É o momento de ponderar, de reavaliar se surgir ou se você tem dentro do seu contexto contratos e parcerias que têm um viés financeiro forte, é realmente avaliar as entrelinhas das coisas, tá? Depois a gente vai ter o próximo do dia 10 de maio até 3 de junho, na cúspide de Gêmeos com Touro. E aqui a gente pega, então, toda a questão de carreira, mas é mais do que isso, tá? São os objetivos de vida. Para onde você está indo a partir de agora, né? Aonde você quer chegar? O que define aqui o que você vai deixando para trás e que você tem que deixar as bagagens que não te servem mais, né? Para você realmente focar no que te traz resultado prático. E aqui resultado prático é o ganho disso, né? O ganho da sua carreira, o ganho dessas mudanças que já podem estar surgindo, então desde 2020, né? Você já tem um resultado tangível, você já sabe pelo menos se esse caminho que você está percorrendo vai te trazer o resultado que você quer, sim ou não? Não? Ok. Então como que você pode fazer esse ajuste de leme, né? A gente tem depois o próximo, do dia 10 de setembro até 2 de outubro, na cúspide de Libra com Virgem. E aqui é bem entre a área 3 e a área 2, tá? A área 3, ela é uma área de negócios locais, ela é júbilo da lua, tá? A área 3 também é uma área de comércio, né? Então, negócios locais, mas também de pessoas próximas a você. Irmãos, vizinhos, são pessoas que estão nesse meio, né? Questões de deslocamento também, então às vezes pode ser um momento, por exemplo, se você trabalha
digamos, você mora numa cidade e trabalha na outra, ou se você se desloca entre bairros, ou faz pequenas viagens também, é um momento de atenção, né? Principalmente para documentos, documentação, esse deslocamento, né? O dia a dia, tá? A gente tem aqui, às vezes, um viés financeiro envolvendo isso, né? Então, por exemplo, seguro do carro tá pago, né? Para não ter nenhum draminha aí. Se surgir alguma questão, por exemplo, que envolva, inclusive, questão financeira com pessoas próximas a você, irmãos, parentes, né? Não deixe, assim, não vá deixando para resolver as coisas depois, tá? Se surge ali, é uma retrogradação, é para revisar. Pode ser que questões do passado que ficaram com um fiozinho solto, elas ressurjam, né? Elas reapareçam, tá? E é para ajustar, não é para ficar empurrando, tá? Nem procrastinando. Já alinha ali os nozinhos para que isso seja trabalhado, e aí em 2023, quando a gente vier com as retrogradações de terra, vai ser muito se eu executei ou não tudo isso, tá? Outro ponto, a gente tem um grande fechamento de ciclo, né, que envolve 2 períodos muito importantes. Às vezes é legal observar o que estava acontecendo na sua vida em 2010 e, dependendo, claro, da sua idade, né, em 2003. Porque teve alguma mudança significativa que você lembre? Não que vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Vem com uma roupagem diferente. E pode ser um grande processo de movimento de mudança que, assim, se relaciona àquele período, tá? Aqui pode ter, no seu caso, as questões de relações e a questão de carreira como pontos muito fortes para isso, tá? Então, às vezes é legal a gente observar o que estava acontecendo no passado para a gente conseguir compreender qual é o potencial futuro, tá? Bom, se você, né, já que você tem esse eixo dos eclipses em pontos muito fortes, que são pontos angulares, aqui tem o link para você baixar o e-book dos eclipses e entender um pouquinho mais profundamente o que eles significam, tá? Esses horóscopos, eles são gerais. Óbvio que você vai ter aí uma disposição planetária. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem Júpiter em Áries, você está fechando um ciclo muito importante de 12 anos, que vem com muita força de 2022 para 2023. Então tem que compreender, claro, se você é estudante de astrologia, toda a sua promessa natal e a sua individualidade astrológica. Mas esses horóscopos, eles já ajudam a gente, que gosta de estudar astrologia, a compreender a dinâmica das áreas da vida, né? E ir percebendo de uma maneira prática, por exemplo, agora você já tem bastante datas para 2022. Como que aquilo ali tende a se manifestar com o seu padrão individual, tá certo? Até a próxima!